Olá, seja muito bem-vindo ao quarto vídeo dessa série sobre fundos de investimento. Olha, eu já falei aqui sobre as instituições participantes dos fundos, isso no vídeo 1, são o gestor, o administrador e as distribuidoras. Eu falei aqui também no vídeo 2 sobre os documentos que todo fundo deve emitir e que são essenciais para a sua tomada de decisão. E no vídeo número 3, o vídeo anterior, eu falei exclusivamente sobre fundos de renda fixa e como você deve usá-los e se eles são vantajosos ou não. Se você não assistiu nenhum desses vídeos, a minha sugestão é que você vá aqui na descrição desse vídeo, veja o link de cada vídeo, assista na ordem correta para você chegar aqui nesse vídeo número 4. Esse vídeo número 4, nós vamos falar exclusivamente sobre os fundos de ações e quando eles são vantajosos ou não. Então, antes de prosseguir com esse vídeo, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. Você acha vantajoso fazer um investimento em um fundo de ações? Desde que você, o seu perfil de investidor, comporte esse tipo de investimento na sua carteira? Pausa esse vídeo e me responde logo aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E ainda nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e vou falar também sobre os ETFs, que não deixam de ser fundos de ações. Já já a gente fala sobre isso. Mas primeiramente eu quero começar esse vídeo com a definição pela CVM, pela Comissão de Valor Mobiliário, do que é um fundo de ações. Um fundo, para ser denominado fundo de ações, ele tem que ter pelo menos 67% de todo o patrimônio dele investido diretamente em ações ou em fundos de investimentos, em cotas de outros fundos que também são da mesma classe, ou seja, ações. É o famoso FIC, que eu já falei aí nos vídeos anteriores. Agora, muito importante a definição que eu vou te dar. Existem fundos de ações ativos e fundos de ações passivos ou simplesmente indexados. Qual é a principal diferença entre os dois e o que isso faz diferença na sua vida como investidor? Os fundos de ações ativos são aqueles fundos que buscam superar o benchmark, ou seja, o índice Bovespa. Ou simplesmente são fundos de ações que buscam retornos superiores ao mercado sem necessariamente fazer a referência ao índice Bovespa como parâmetro para ele performar. Porém, é muito importante que você leia a política de investimento desse tipo de fundo. E eu falei sobre esse documento no nosso vídeo número 2. Porque dentro da política de investimento de um fundo de ações ativo, o gestor vai estar te explicando como ele pretende superar o mercado, no caso o Ibovespa, ou ter retornos superiores, sem necessariamente fazer a referência ao Ibovespa, como ele vai conseguir atingir isso através da compra e venda de ações no mercado. E na política de investimento é que vai estar o grau de risco que esse gestor vai correr nesse fundo de ações ativo. Fundo de ações passivo ou fundo de ações indexado. São fundos que simplesmente replicam outros índices já existentes, não necessariamente o índice Bovespa. Então você pode ter um fundo de ações passivo Ibovespa, você pode ter um fundo de ações passivo IBX, um fundo de ações passivo ao índice de dividendos, um fundo de ações passivo ao índice de small caps. O que determina a rentabilidade de um fundo é o qual índice ele vai fazer referência. E isso vai fazer muita diferença, primeiro, na sua estratégia, já que um fundo de ações passivo ao small cap não vai ter o mesmo desempenho, a mesma volatilidade, a mesma liquidez de um fundo de ações passivo ao Ibovespa. E segundo, os gestores desses fundos de ações passivos, o trabalho deles não é superar o índice no qual ele faz referência, e sim acompanhar esse índice. O retorno desses fundos é extremamente alinhado com esses índices. Esse é o trabalho do gestor num fundo de ações passivo ou indexado. E para você faz uma enorme diferença, porque o fundo de ações passivo é a possibilidade de você participar de um setor, de um segmento de mercado, sem correr um risco da gestão, ou seja, sem que aquele gestor precise performar ou precise correr riscos a mais para superar aquele índice.
O que você quer é simplesmente o retorno daquele índice, seja um retorno de um índice de dividendos, de um índice de small caps ou do próprio Ibovespa. E quando a gente fala de fundo de ações passivo ou indexado, chega a ideia do ETF. O ETF nada mais é do que um fundo de ações indexado. Lá fora, no mercado norte-americano, muito mais à frente do nosso, o ETF ele tem uma liquidez muito grande. Existem ETFs lá fora para todo tipo de negócio, de segmento, de mercado. Aqui dentro, a gente ainda está engatinhando. Existem alguns fundos de ações ETFs, né, indexados, interessantes. Então nós temos ETFs setoriais, nós temos ETFs dividendos, ETFs small caps, ETFs de sustentabilidade e governança corporativa. Se você não sabe o que é governança corporativa, escreve aqui embaixo o que você tem essa dúvida para eu te responder. E qual é a grande vantagem de se investir através de um ETF? O ETF ele tem a taxa de administração muito menor do que a maioria dos fundos indexados setoriais existentes no mercado. Os ETFs você vai encontrar toda a lista deles num link que eu estou deixando também na descrição desse vídeo, diretamente da página da Bovespa, para você ver a lista de todos os ETFs disponíveis para você fazer o investimento. E nesses links lá dentro da página da Bovespa você consegue ver inclusive a taxa de administração. E você negocia esses fundos na própria Bolsa de Valores, de acordo com o código de cada um deles. Isso facilita muito, não só a sua alocação nesses ativos, como uma composição da sua carteira. Uma vez que você tem ETF para cada setor que você deseja, e você pode incluir na sua carteira um pequeno percentual, grande, enfim, depende do seu perfil de risco, desses ativos, desses fundos indexados e assim participar do mercado de ações. E o investimento nesses fundos, ele é mínimo. Você pode comprar uma única cota negociada em bolsa desses fundos que tem um valor pequeno. Agora, eu preciso abrir um parênteses aqui. Como eu disse, esse mercado ainda vem engatinhando aqui no Brasil e a liquidez desses ETFs ainda é restrita, é pequena. Apenas alguns poucos ETFs, como o ETF BOVA11, que representa o Ibovespa, e alguns outros, eles possuem uma liquidez maior. O que é isso? É a facilidade com que você vai conseguir comprar e vender, ou seja, transformar o seu dinheiro em cota e dar cota para o seu dinheiro, no caso de um resgate. E um outro ponto importante de liquidez quando você vai comprar uma cota de um fundo desse, de um ETF, é que existe vendedores e compradores, o chamado livro de ofertas. E se a distância entre a ponta compradora e a ponta vendedora, ela tem uma amplitude muito grande, ela tem uma diferença muito grande, isso também significa uma baixa liquidez desse tipo de fundo, o que pode prejudicar o seu investimento. Então, a liquidez é um ponto importante que você deve levar em consideração na hora de fazer os investimentos num ETF. E para finalizar esse vídeo, é importante que você saiba que os fundos de ações, os fundos ETFs, eles têm um imposto de renda de 15%, que é menor do que o imposto da renda fixa, que é dos fundos de renda fixa, que é aquele imposto escalonado e somente depois de 720 dias você atinge 15% de imposto de renda na renda fixa. Porém, nos fundos de ações e nos ETFs, o imposto é de 15% sobre o ganho de capital. Importante saber também que fundos de ações, ETFs, mesmo os fundos indexados, são renda variável e você pode incorrer em prejuízo caso o mercado caia e você esteja com uma posição nesses ativos. Gostou desse vídeo? Esse foi o nosso 4º vídeo da série. Se gostou, dá um joinha logo aqui embaixo. Se não gostou, pode dar um dislike sem problema, mas eu gostaria do seu comentário por que você não gostou desse vídeo. E claro, se você gostou também, pode comentar, fique à vontade. Eu escrevi um livro sobre organização financeira, sobre como eliminar dívidas e ele está sendo distribuído gratuitamente. O link para baixar é aqui, você vai clicar nesse izinho, vai ser redirecionado para uma página, entra com seu melhor e-mail e aí eu te mando um e-mail com o link para o download. Esse e-mail que eu vou te mandar deve cair na sua caixa de entrada. Porém, se não aparecer na sua caixa de entrada, dá uma olhada na caixa de spam, no lixo eletrônico, que por engano pode ter ido para lá. Você aproveita e me coloca como um contato confiável para que no próximo e-mail que eu enviar para você caia certinho na caixa de entrada. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo dessa série, no 5º, que eu vou falar para você sobre os fundos multimercados e dar uma palhinha sobre os fundos cambiais. Quando que você pode colocar esse tipo de fundo nas suas economias ou na sua alocação do seu dinheiro que você vem guardando para atingir aquele objetivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.